Primeiro momento, Léo, qual que seria o Atlético ideal na sua visão ofensivamente falando? Esses jogadores aí, atacantes, que poderiam começar jogando. E é claro, né, a gente não tem aí... O Keno não estreou na temporada, por exemplo. O Ademir tá chegando ao Atlético. O Savarino vai tendo seus minutos aí, começando também a temporada. Pro seu gosto, qual seria a melhor formação ofensiva do Galo, Léo? Então, ô Cirilo, se eu me basear no ano passado, no time campeão, com jogadores em seu auge... O meu Atlético teria o Hulk como centroavante. E hoje ele fez 2 gols de centroavante, né? 2 gols de cabeça. Ele nem é tanto de fazer tanto gol de cabeça. Mas nem quando o Galo tinha o Diego Costa, eu considerava o Diego Costa um titular do Atlético. Sempre gostei mais da formação com o Hulk, podendo fazer isso. Acho que a análise da Nath é perfeita. E brinquei com isso hoje na transmissão, que era pro Turco colocar o Ademir na direita, o Savarino na esquerda e deixar o Hulk ir para onde ele quisesse. Porque jogador desse naipe, quando o cara é craque, você tem que deixar solto. Ele acha o espaço no campo. Mas o ataque ideal do Atlético, que eu imaginaria, seria hoje o Keno, estando bem saudável. O Keno é titular do Atlético pela ponta esquerda. O Hulk jogando centralizado e o Ademir na ponta direita. Para mim, o Ademir começa o ano à frente do Savarino. Acho o Savarino um bom jogador também. Aí tem o Vargas e pode jogar de uma outra maneira e tudo, mas... Um ataque ideal, se eu fosse o Turco hoje, com todos saudáveis, seria Ademir, Hulk e Keno. Tendo Zarate jogando centralizado e os 2 volantes, o Nacho hoje seria banco. Desconsiderando o histórico em clube, Romano, no Atlético, o Savarino terminou a temporada... não terminou a temporada jogando o máximo que ele jogou no Atlético. O Ademir, por outro lado, terminou a temporada jogando o máximo que ele jogou na carreira. Eu tendo a pensar como o Léo Figueiredo. Eu acho que se o Turco colocar o Ademir pra jogar no começo aí, teria meu apoio. Eu concordo com o Léo. Eu estava de férias, pequenos dias no ano passado. Pequenas por sua conta, Romano. Não, foram pequenas. Porque sentimos muito sua falta. Mas o que aconteceu? É verdade. Eu fui convidado por um pessoal de um site de torcedores do Atlético, porque eles queriam saber sobre o Ademir, porque foi logo no início de que o Ademir já tinha um pré-contrato com o Atlético assinado, queriam saber a opinião. Quando eu disse que, pra mim, o Ademir era mais efetivo que o Savarino, eu apanhei na live, assim, foi um negócio gigantesco. Porque eles não entenderam o que eu falei. Eu disse que o Ademir é mais agudo, é mais efetivo para o gol do que o Savarino. O Savarino pega a bola pelo lado direito, tenta fazer uma jogada. O Ademir, ou ele vai pro gol, ou ele dá o passe pra alguém fazer o gol. O Savarino é mais polivalente. Ele pode chegar, cair pelo meio, buscar mais tabela. O Ademir não, mas na ponta o Ademir é melhor que o Savarino. O Ele é mais Ademir aberto agudo, na né? ponta, caindo diagonal pro meio, ele cria um perigo muito grande, ele abre um espaço para a chegada de um lateral, por exemplo. Então, pra mim, o Ademir é um jogador que neste momento está melhor do que o Savarino. E nesse momento, pra mim, ele pede a titularidade do time do Atlético. E Cirilo, eu até falava aqui essa questão do Hulk, né, do posicionamento, mas a gente tem que pensar também como você pode montar esse setor ofensivo do Atlético aproveitando bem o que você tem de melhor naquele momento, né? Em muitas partidas do ano passado, quando você tinha o Diego Costa, o melhor Atlético era você ter 2 caras dentro da área e o Keno mais pro lado esquerdo, mas caindo muito pro meio, né? Porque o Keno hoje tem essa característica, ele não é aquele jogador tão de ponta como foi com o Sampaoli, tão de linha de fundo como foi com o Sampaoli. Mas hoje, você ter a possibilidade de jogar com 2 jogadores muito agudos, um de cada lado, contando com o Keno saudável logo mais, é impensável você não aproveitá-los, né? Então, acho que eu concordo com o Léo, com o Romano, que a formação ideal no momento me parece essa, e aí utilizando o Hulk mais centralizado, para você não perder essas 2 potências, uma de cada lado, porque o Ademir me parece que também vai tomar conta ali do lado direito, viu? Como você percebe, Marcelo, essa formação? sabe... Já ia te chamar, Marcelo. Perfeito, tem aquele delayzinho. Pode tá dizer, Marcelo. Então, sobre isso que o Romano estava falando, eu não vi o Ademir jogar tantas vezes assim, tá? Os jogos, às vezes, aqui começam às 2 da manhã. Nem sempre eu chego. Mas eu acho que ele tem uma diferença muito grande de jogar no América e jogar no Atlético, porque no América ele era o cara que terminava as jogadas. Então, a jogada, quando era construída de uma forma coerente, ela era para que o Ademir terminasse. Então, se num jogo o Ademir perdesse 10 bolas e guardasse uma, tudo bem. Só que no Atlético, eu acho que ele não é o melhor cara para definir as jogadas. O time não vai jogar em torno dele e tal, e acho que ele não vai ter tanta... Não é toda bola que ele vai pegar que ele vai definir.
Então, para isso, eu acho que o Savarino faz melhor. É um cara que dá mais continuidade pro jogo, que faz os caras jogarem mais que o Ademir e é menos definidor. Aí eu tô com o Romano, que realmente o Ademir é mais efetivo por isso. Ele é mais definidor, ele é mais explosivo. Ele acaba as jogadas. Só que se a jogada acabar no Ademir toda hora, ela vai deixar de chegar no Hulk. Ela vai deixar de chegar no Keno, que são dois caras mais efetivos, na minha visão, do que o Ademir. Então eu acho que, até porque o lado direito tem um lateral que sobe muito bem, que é o Mariano, se você tem um cara que dá continuidade de jogo, e aí se a gente volta um pouquinho para falar de meio-campistas e tal, tem o Nacho no time, que é um cara que dá mais continuidade de jogo, a chance do Atlético perder menos bolas, ter mais contra-ataques, a bola chegar mais aos jogadores melhores e você envolver mais o seu adversário com um cara de características tipo a do Savarino e não do Ademir, é maior. Posso ter falado uma bobagem imensa, porque eu não vi o Ademir jogar tantas vezes. Mas do que eu vi, ele é um cara muito definidor. E o Atlético acho que precisa mais gente para criar volume de jogo para os caras tipo o Hulk definirem. Eu vou te dar um habeas corpus com relação a isso. Porque você viu muito pouco e 2 horas da manhã realmente é complicado, Marcelo. Mas ele também é criador de jogadas. Ele deixava os jogadores na cara do gol várias vezes. Pena que o América tinha uns cabeças de bagre que não conseguiam. Às vezes ele tinha que criar e finalizar, né? Porque cada centroavante do América. Esse é o ponto. O Romano tava aqui levantando o dedo, viu, Beckler, para poder debater contigo. No América, o Ademir não tinha jogo coletivo porque ele não tinha atacante para jogar com ele. Foi o grande defeito do América nos últimos anos. Né? Agora é um grande desafio para o próprio Ademir, que ele vai ter que mostrar mais mesmo, no sentido coletivo mesmo. É muito diferente jogar nesse Atlético que era no América. No América, o Cavicchioli pegava, dava a bola no Ademir, o que o Ademir fizesse tava bom, porque ele era o principal atacante. Eu entendi e acho que a linha de raciocínio do Beckler é correta. No Atlético, ele não vai terminar tanto as jogadas, mas a efetividade que ele traz com os dribles, com a movimentação. Ionati, hoje no Mineirão eu posso falar pra vocês porque eu tava lá. O Ademir, ele põe fogo na torcida, ele põe fogo no jogo. Ele é aquele cara que o jogo tá meio assim, ele pega, arruma 2, 3 livros, a torcida vem junto, ele dá uma levantada no time. Então acho que até no aspecto anímico, o Ademir neste momento merece sequência. O que é ótimo para, inclusive, botar uma sombra no Savarino, que terminou o ano passado muito mal. Eu acho que essa disputa entre eles vai ser muito benéfica para o Atlético, muito. Porque o Savarino é um cara muito qualificado e o Ademir é um cara que vive o melhor momento da sua carreira, tendo a maior oportunidade da sua vida, então precisa mostrar serviço. Agora, tem uma outra questão sobre o Ademir, que eu acho que a gente tem que observar o período de adaptação dele ao que é o Atlético. Porque lá no América, geralmente, o América... É claro que o América terminou a temporada muito bem e em alguns jogos essa análise não se aplica, mas geralmente o América é o time atacado. Então, o Ademir tinha muito espaço para exercer a sua principal característica, que era a velocidade, o drible, jogar nas costas dos zagueiros, dos volantes. Eu acho que no Atlético ele vai ter que fazer isso num terreno mais curto, porque o Atlético é o time marcado. Os adversários chegam no Mineirão, estacionam o ônibus, encurta o espaço. Será que o Ademir vai conseguir ser tão efetivo assim, tendo um espaço menor para driblar, tendo um espaço menor para correr na lateral? Eu acho que se ele se adaptar a isso e conseguir continuar sendo um cara super agudo como ele é, aí eu ainda vejo ele um pouquinho ainda mais à frente do Savarino neste momento. Mas eu acho que isso teve, viu? A mudança aconteceu pós a chegada do Wagner Mancini. O América começou a ser um time que propunha mais o jogo. E aí o Ademir chegou a aparecer muito. Inclusive obrigou muitos dos clubes a atacarem o América e aí ele ganhou espaço. Mas a situação envolvendo o Ademir é que hoje ele é um jogador mais completo do que ele chegou no América, isso com certeza, e hoje ele é um jogador mais, não só agudo em termos de finalização, mas também de criação de jogadas. Teve um jogo do Atlético agora que deu passo para 2 gols, se não me falha a memória, deu passo para outros. O problema todo é aquilo, ele chegava na linha de fundo fazer uma jogada, ele tinha Ribamar, ele tinha Rodolfo,